Como sempre, eu venho trazer a vocês algumas informações que vão auxiliá-los no dia a dia, no seu manejo no campo de frutas e hortaliças, na qual sempre eu penso no quê? Uma forma que vocês possam ter uma produção competitiva de alto rendimento no máximo que for possível, é claro, de tentar também diminuir custos de produção e assim vocês terem lucro, porque quer queira ou não, quando nós produzimos alimento no campo, visamos a produção de alimentos com o intuito de vendê-los e assim conseguir uma renda através do trabalho do campo. Isso é fato. E nesse momento também não vai ser diferente, que essa dica vai estar ajudando a todos a trabalhar num manejo um pouco mais facilitado, aproveitar os seus recursos que muitos têm no campo. Eu trabalho também, que não é fácil, e nem um pouco, e com isso conseguirem produzir e tentar manter sempre a competitividade no mercado. Isso é o mais importante, principalmente então oferecendo um ponto extremamente importante, que é diversidade, ou seja, não trabalhar apenas com a produção de um único tipo de produto, no caso podendo ser hortaliça ou fruta, e sim conseguir diversificar, tá bom? Essa diversificação nada mais é do que um termo técnico utilizado no campo que chama-se consórcio. Modos e maneiras na qual vocês conseguem fazer o consórcio de forma perfeita, não digo, mas a melhor forma possível. Bom, primeiramente, o consórcio nada mais é do que você trabalhar no campo não só com aquele produto que vocês estão habituados, que vocês têm o costume de produzir, porque eu sempre digo que o agricultor ele tem que ser profissional e entender muito bem a cultura que trabalha. E esse profissional nada mais é o que? Aquela pessoa que com o manejo constante dessa cultura conseguiu aprender da melhor forma possível todos os detalhes de produção dessa cultura. Isso é fundamental para que você tenha um sucesso no manejo, principalmente para diagnosticar ou perceber presenças de doenças e pragas que podem levar a um prejuízo econômico de acordo com a sua intensidade de infecção e ataque, certo? Então, à medida que eu trabalho com uma cultura, cada vez eu vou aprendendo a lidar melhor, faz com que você tenha um diferencial daquela pessoa que começou pela primeira vez no seu plantio, tá? Então, isso é fundamental. Portanto, eu sempre falo que o agricultor tem que se tornar profissional em pelo menos duas culturas diferentes para que vocês consigam ter um trabalho melhor, de conseguir aprender principalmente os sinais na qual aquela cultura demonstra, aonde pode apresentar uma deficiência, né, sintomas de doenças, ataque de pragas e até mesmo o ponto que ela demonstra a vocês que está faltando alguma coisa, algo está de errado. E tendo essa afinidade, né, esse feeling é fundamental para quem está no campo, porque se a gente perder o time de controle, o momento exato para a gente entrar e lidar com o problema, a gente acaba perdendo essa cultura e vem sem como que eu posso falar? E vem sem dó o prejuízo econômico. Então isso é muito importante, vocês têm que ter em mente. E no consórcio, eu estaria trabalhando com o produtor no que? Em colocar uma cultura diferente na roça na qual vocês estão acostumados a trabalhar. Por exemplo, em hortaliça, nós vemos muito em relação à área, né, de competição, que no caso nada mais é o solo. O que seria? Como eu posso pôr uma segunda cultura sem que haja competição entre uma a outra? Isso é um ponto fundamental que tem que ser estudado. Então, por exemplo, vamos supor, essa primeira cultura, né, que vocês estão trabalhando, pode ser trepadeiras que acabam soltando ramas no chão, no caso de hortaliças, como por exemplo, abóboras,
melancia, etc. Como também pode ser aquelas que têm um crescimento e se torna uma planta, né, de crescimento para cima, ereto, que nós falamos. Que pode ser uma berinjela, um jiló, um quiabo, ou até mesmo aqueles que eu preciso usar tutor para que ela tenha o crescimento aéreo em altura e assim conseguir desenvolver. Então, esse é um ponto. Aí vocês têm que analisar sempre o seguinte: se eu tenho o hábito de, por exemplo, vamos dar um exemplo de um quiabo. Eu sou bom em produzir quiabo. Eu consigo tirar grande quantidade e de excelente qualidade, certo? Só que até ele atingir um certo ponto, até ele atingir o ponto que inicia sua colheita, leva-se ao menos 2 meses. Mas nesse meio tempo eu poderia estar trabalhando com abóbora e colocar, então, além na cova, né, no berço que vocês prepararam o solo para poder receber a mudinha ou a semente, eu possa estar utilizando a mesma cova ou berço com uma abóbora na semente, se for o caso. Ah, Érica, mas aí como que eu faço? No caso, o quiabo ele leva um pouco mais de tempo para começar a produção. Consequentemente, ele leva um pouco mais tempo para crescer. E a abóbora, quer queira ou não, é um pouco mais rápida. Então, você pode deixar pelo menos um intervalo de uma semana, né? Uma semana suficiente, abóbora. Então, vocês vão esperar uma semana para fazer o plantio da sementinha da abóbora. Mas tem algumas pessoas que, no caso do quiabo, em vez de esperar uma semana, ela espera simplesmente ela germinar. Porque existe algumas variedades no mercado que a sementinha, né, demora para germinar. Então, no caso do quiabo e do jiló, por exemplo, que levam mais tempo para germinar, vocês esperam então, né, a sementinha germinar para aí vocês semear a sementinha da abóbora, tá? Isso é uma dica. Então, para aquelas culturas que tem uma demora na germinação, aí vocês esperam ela germinar e colocam a segunda cultura. Só que essa cova não é uma simples cova que a gente está acostumado de ver. Como aquelas pessoas que estão acostumadas a assistir os meus vídeos sabem que a minha cova tem que ser a base de manter uma cultura do início até o fim. E para isso, ela tem disponibilizar, oferecer alimento até o término da minha colheita. Isso significa o quê? Eu tenho que trabalhar com muita matéria orgânica. A mais comum utilizada é o esterco, só que eu tenho que adicionar nessa cova a matéria orgânica que dure mais tempo, até pelo menos quando haja diminuição da produção, ou seja, momento que a cultura tem uma explosão, né, até atingir o máximo de produção, aí com o tempo ela vai diminuindo. E eu tenho que oferecer alimento de qualidade a essa planta. E o melhor alimento que eu já sempre falo a vocês, nada mais é do que matéria orgânica. Matéria orgânica. O químico ajuda, mas a matéria orgânica ajuda mais ainda. Então, se eu trabalhar ali com aquela cova, fazendo uma cova maior do que vocês estão acostumados, 30 por 30 de profundidade, 30 de largura, ou no caso, né, circunferência, então fazer um cilindro de 30 de diâmetro, 30 centímetros, eu posso trabalhar dentro dessa cova com bastante matéria orgânica. Quanto mais, melhor. Ah, Érica, mas não tem recomendação usar só matéria orgânica. Não tem de jeito nenhum. Vocês podem usar compostagem, esterco curtido, folhas secas que vocês encontram aí na roça, resto de roçada. Lembrando que esse resto de roçada é melhor ainda se vocês roçarem antes de sementear. Ou seja, eu tentar evitar levar uma matéria orgânica com semente para o solo, porque senão você vai estar facilitando o desenvolvimento dessa planta. Então, se você usar uma matéria orgânica antes de sementear, é melhor.